Santa Maria, Mãe Natureza, mora no meu coração. Ela é quem me mostra a beleza que há na antiga tradição. Essa noite eu me entrego à pureza em forma de devoção, pois tu derramas lua após lua o sangue da criação. Há muito tempo a raça dos homens deseja lhe controlar, mas a energia que eles consomem não serve para criar. Vivi a vida em teu peito, você era bem mais real. Agora que dormi sem respeito, sem tu me vês mais mortal. Lá no começo, flor de menina, antes do homem reinar, representava o amor pela deusa com uma fruta no altar. Hoje mudamos de sacrifício e a magia se escondeu. Aos que se matam com o próprio vício e outros que matam por Deus. Hoje renego a força do aço pra viver com meus irmãos. Prefiro agora o calor do abraço que causa nossa união. E peço agora pra grande mãe, traz proteção a meu canto, pra eu revelar nos cantos da terra a glória que há no teu manto. Farei um ritual de magia pra me lembrar de teu véu, e vou fertilizar a poesia com a energia do céu. Quero deitar contigo e curar-me, faça do meu corpo seu. Só o que te peço para entregar-me, cuida de mim, Mãe de Deus. Yo soy Fernando, soy mexicano, vengo del Cine Club Bravo de la Ciudad de México. Somos una organización colectiva cuyos padres fueron los cineclubes universitarios. Teníamos cineclubes en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Escuela Nacional de Música, y construimos una organización colectiva cuando salimos de la universidad. Somos un cineclub muy diverso, especializado en las nuevas vanguardias del cine mundial y también en recuperar la historia del cine nacional. Esa es nuestra tarea. Ahora, en este momento, en este año, no tenemos una sala cinematográfica, nos quedamos en la calle, pero tenemos una labor de promoción del cineclubismo. Estamos empezando una gira por todo el país para conocer cuáles son los cineclubes que existen, para promover la actividad cineclubística específicamente, más allá de la exhibición cinematográfica, y para conformar una federación de cineclubes en México que no existe ahora. Nuestro cineclub tiene 8 integrantes, somos 8 personas, tenemos proyectores de 16 milímetros y proyectamos básicamente cine. Eu preciso que você deixe registro aqui pro CREC sobre a tua visita no Rio Claro, sobre a Federação Internacional de Cineclubes e sobre o encontro ibero-americano, qual a importância disso dentro da estratégia da Federação Internacional de Cineclubes. E com vocês, Paolo Minuto! Allora, l'importanza dell'incontro ibero-americano è che è la prima volta che si fa ed è un primo passo per la rinascita forte del gruppo latinoamericano, che è fondamentale per la crescita della Federazione Internazionale dei Circoli del Cinema, perché il gruppo latinoamericano è portatore più di altri di una convivenza con tante diversità e identità che sono la costituzione
necessaria della federazione internazionale, sono la ricchezza della federazione internazionale. E la difesa di queste diversità e di questa ricchezza è la vita culturale della federazione internazionale. Inoltre la mia visita qua è per dare appoggio a questo movimento, ma anche per testimoniare ai nuovi circoli e ai cineclub brasiliani, ma sono stato anche in Messico in questi giorni, per testimoniare l'importanza rivoluzionaria dell'azione dei cineclub in quanto opposizione al mercato hollywoodiano, di tipo hollywoodiano che non c'è solo negli Stati Uniti, e al mercato che impone le scelte. I cineclub danno altre possibilità di scelta, danno tutte le possibilità di scelta. Questo è il movimento rivoluzionario dei cineclub, che dà possibilità di scelta e che difende le diversità e le identità culturali. In questo senso è assolutamente fondamentale il rafforzamento del gruppo latinoamericano. Grazie. Um projeto de articulação latino-americana nesse momento, mas com pretensões ibero-americanas, até que chegamos a uma articulação na FIC internacional de interesse nos debates. Então, a gente vai precisar rever essa agenda. Alguns companheiros entendem pouco que falamos em português. Alguns companheiros entendem pouco quando os companheiros falam em espanhol. Isso vai depender um pouco do nosso exercício durante a reunião inteira de falarmos devagar, porque quando falamos lentamente todos nos entendemos, não há muita diferença, mas quando disparamos a falar depressa vocês não entendem, eu não entendo. Está registrado, cliquem em ser registrado. Quem já está, coloca. Se esquecer a senha, clique e recebe por e-mail. Eu vou mostrar rapidamente as várias áreas desse espaço. Aqui mostra quem está ligado, no caso é o Pimentel. Aqui é uma área de mensagens, indica que ele não tem nenhuma mensagem pessoal nova, porque o sistema permite que cada usuário se comunique um com o outro aqui dentro, né? Não é e-mail, é um sistema de troca de mensagens rápidas interna. Aqui mostra que usuários estão conectados neste momento, online, só está o Pimentel. Aqui tem uma lista dos usuários mais ativos, porque cada ação que uma pessoa faz, ela ganha pontos. Se tu publicas um texto, ganhas 10 pontos. Se tu fazes um comentário num texto de outra pessoa, ganha 5 pontos. Se você lê um texto de outra pessoa, ganha 1 ponto. Cada vez que você se conecta, ganha 2 pontos. Cada vez que você sobe um arquivo, faz um upload, ganha mais tantos pontos. Todas as ações correspondem a pontos. Não serve para nada, mas é interessante. Então a pessoa, de acordo com o número de pontos, que nem no karatê, que você vai ter faixa branca, faixa preta, faixa vermelha, você vai subindo a estrelinha. Mi nombre es Simona Schaffer, somos de la Ciudad de México y yo vengo representando al Cineclub Cine Martín. Yo soy Agustín Martínez, del Cineclub Bravo y de los Jinetes Ampliados de Imágenes, de la Ciudad de México. Síganme si quieren. Bueno, la actividad cineclubista en México es un poco, tiene mucha tradición. Desde principios del siglo pasado, hubieron cineclubes con artistas importantes, intelectuales importantes de nuestro país, pero esta práctica se ha perdido. Y Hoy no, en día no ha evolucionado también, ¿no? Como que se ha quedado un poco en el punto en el que estaba y no se ha logrado organizar ni desarrollar de manera constante, ¿no? Yo siento. Sin embargo, ahora hay un resurgimiento del movimiento cineclubista. No es fácil y no será fácil generar público para películas distintas, pero siempre hay gente que quiere ver nuevo cine y que quiere entender el cine de otra forma y hablar del cine. Mi nombre es Jonathan López y vivo en la ciudad de Oaxaca, México. El cineclub donde trabajo se llama Cineclub El Pochote. Mis actividades en el cineclub es más que nada programación de los ciclos mensuales, cuidado del acervo del Pochote y
conseguir material, películas, documentales, material de cine para el Pochote. No, mi nombre es Marco Aguillón, trabajo en el Cineclub El Pochote. El Pochote está en la ciudad de Oaxaca, en México. El Pochote es el cineclub del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Este cineclub se dedica principalmente a la difusión de la cinematografía de todo el mundo y cuenta con un acervo de más o menos 1500 títulos en VHS y DVD. Sus actividades principales son proyecciones diarias, 2 veces al día, de martes a domingo, que sería de terza a domingo, 2 veces al día, una película por día. Esa es su actividad de difusión cinematográfica al público como cineclub, pero tiene otras actividades como, por ejemplo, miscelánea, que se trata de acercar a los videastas y realizadores independientes de Oaxaca a que expongan sus videos y sus realizaciones en cine también, en video, en cualquier formato que lo tengan que presentar. El único requisito es de que se presenten y que estén dispuestos a hablar con el público. Ese es el único requisito. Como é que a gente discute uma federação latino-americana sem ter concluído o processo de consolidação de identidade nacional, né? Então, el primer gobierno democrático de la Ciudad de México, que llegó apenas en 1997, empezó a dar una promoción fuerte a la cultura. Y nos llamaron a los cineclubistas universitarios para organizar sesiones públicas, gratuitas, en las plazas públicas. Y así organizamos el primer festival de cortometraje de la Ciudad de México, en asociación con las cadenas de cine comerciales, pero con la condición de que esa jornada de cortometrajes tuviera la presencia de los realizadores, hubiera una presentación y se creara un programa con las fichas técnicas y la información de todo el material que ahí se iba a presentar. Uma prática cineclubista com uma sessão chamada Quartas Baianas de Cinema, com uma força de público, com debates, muito incrível, assim, com críticos de cinema da imprensa maior, que é o Jornal à Tarde, sendo mediador de debates. E a discussão nossa como movimento baiano de cineclube é o aprofundamento dessa relação do cineclube que forme produtores de cinema, produtores de audiovisual, e que tem um forte conteúdo em relação a o que produzir nesse audiovisual. Eu sou Leonel Lucini, baiano. Leonel Lucini, baiano da Argentina. Baiano de coração. E estou atualmente em Brasília. Centro de Cineclubistas. Bueno, Juan Carlos Sánchez, del Cineclub Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, presidente de la Federación Argentina de Cineclubes y en este momento trabajando también en la FIC. E a gente passa em película, o cinema tem um produtor de 35mm e a gente tem apoio do Instituto Goethe, que a gente passa em 16mm, e agora eles fizeram contato com a RAIN, que é uma exibidora de formato digital. Então agora a gente pode passar vídeo também, coisa que a gente não fazia, porque o custo de exibir nesse cinema vídeo era muito alto. Então é um cinema de 600 lugares, então a gente não tinha como financiar isso. E lá no Rio tem muitas iniciativas, eu acho que eu não vou falar de cada uma, mas vou citar algumas aqui, mas eu acho que é muito plural e foi até bom falar depois da Bia, porque eu acho que também a gente está buscando esse conceito de cineclube, porque eu acredito que seja, para mim, parte do princípio que é um ponto de exibição alternativo, que não tem fins lucrativos, e nesse aspecto tem muita gente fazendo muita coisa no Rio de Janeiro. O Cineclube também é ligado ao Festival de Cinema e Vídeo de Santa Maria. Então, nós temos um acervo bom de vídeos do próprio festival. Não é um cineclube que produza vídeos em seu nome. Os cineclubistas, alguns cineclubistas produzem curtas, mas em nome próprio. Aí eu entro no pouco que eu conheço do Cine 8, que é coordenado pela Via Aberta, que é outro cineclube do Rio Grande do Sul. Eles têm uma característica de, além de exibir, o próprio Cine 8 também produz os seus trabalhos.
Cada país tem a sua legislação, cada país tem lá os seus processos legislativos que os cineclubes teriam, a gente tem que recomendar aos cineclubes que procurem se informar a respeito e ver como é que é possível fazer isso. E a outra frente, essa é uma frente muito mais ampla, eu acho que essa assim, nos une de uma forma mais geral, mais continental, que é a questão dos direitos de exibição. E lembrando até o fato da Federação Internacional de Cineclubes ter assento na Unesco, né? que é a luta mais geral, que é para que a gente possa tirar todos os produtos culturais da órbita da OMC, entendeu? Então tem um grupo que é o Movimento da Universidade Cultural Internacional, que tem feito essa luta, né? E está se colocando a retirada dos produtos de caráter cultural do âmbito de julgamento da OMC e repassando justamente para a Unesco, né? Para serem tratados como bens de exceção da humanidade. Soy Juan Carlos Sarch, presidente de la Federación Argentina de Cineclubes, de Cineclub Santa Fe, de mi ciudad Santa Fe, y también en estos momentos el contacto latinoamericano de la Federación Internacional de Cineclubes, FIC. Nuestra entidad fuera muy respetada, digamos, no solo en la ciudad, sino en la provincia y en todo el país, y nos creara una posibilidad de trabajo realmente notable que supimos aprovechar muy bien, porque la entidad fue creciendo, tuvo cinemateca propia, videoteca, escuela de cine, cineclubes infantil y juvenil. Bueno, fue un trabajo de crecimiento muy grande, que se fue eclipsando con la aparición de los primeros enemigos del cine, que son la televisión por cable y el video hogareño. Eso trajo en Argentina una especie de merma de todos los cineclubes, al punto que en algún momento de esta historia, y me estoy refiriendo a los años 94, 95, y lógicamente se vaticinó la desaparición de los cineclubes. Bueno, pero bien sabemos que no van a desaparecer. Lo concreto es que fuimos remando, atravesando todas esas etapas tremendas, y hoy por hoy la Argentina cuenta con unos 300 cineclubes trabajando. De esos 350 están federados, o sea, reunidos bajo un trabajo común. Y lo que es más importante es que se siguen creando, ¿no? Nosotros estamos permanentemente recibiendo noticias y ayuda para ver cómo hacemos un cineclub en tal o en tal lugar. E se sigue haciendo. E enquanto eu estou aqui, quer dizer, isso tudo é desculpa para eu poder participar e contribuir no que eu puder com o movimento cineclubista. Eu faço isso de uma forma muito crítica, muito engajada, eu tenho muita clareza, muita pretensão talvez do que eu acho que está certo, e muita humildade de saber que tem milhões de coisas que eu tenho que aprender, que o movimento cineclubista que está aí hoje, felizmente, tem uma série de características diferentes, tem uma série de... a produção principalmente, eu olho para você na minha frente, que é um típico cineclubista de agora, com uma câmera na mão. Na nossa época não tinha isso, a gente só pensava em público, vocês pensam em público e em cinema realmente, e essa é a vocação verdadeira do cineclubismo. Uma parte do movimento cineclubista morreu porque ele começou pensando em público, e depois ele começou a pensar em público como eleitor, como público simplesmente como cidadão, que é outra dimensão. As pessoas largaram grande parte do movimento cineclubista para fazer política, para fazer uma coisa que o cineclubismo serviu para eles como degrau num determinado momento, e isso empobreceu muito o movimento. Então, um movimento que pretende ser mais sólido, que pode ir muito mais longe, tem que ser de gente que está engajada com o público e com o cinema ao mesmo tempo e organicamente. E é o que eu sinto, assim, eu vejo que você não larga essa câmera, ela faz parte do prolongamento do seu braço, entendeu? E é isso que para mim é hoje a cara do cineclubismo de hoje. Eu estou nervosíssimo, espero que a gente, na véspera de uma jornada, né, começa amanhã, eu acho que a gente tem uma oportunidade fantástica. Eu te contei agora o quanto a gente realizou lutando contra uma ditadura militar.
Os inimigos que vocês têm hoje não são muito menores, quer dizer, a globalização, essa coisa de não se enxergar nada além do cinema como via, quer dizer, não se enxergar não, de ser imposta uma visão em que o cinema só pode ser utilizado como um produto comercial, como uma coisa alienadora, né? Essa dificuldade é imensa. Mas a gente tem todas as instituições democráticas funcionando, a gente tem amplos setores do governo apoiando a atividade de cineclubes, compreendendo isso. A gente tem um outro momento do cinema brasileiro muito mais mobilizado, muito mais consciente. A gente tem uma sociedade civil no Brasil mais rica e mais livre, com mais espaço para atuar. E, fundamentalmente, a gente tem as inovações tecnológicas que botaram o cinema na mão das pessoas, né, em vários níveis e que vão continuar botando mais e mais. Então eu acho que, sabe, assim, o Brasil precisa de mais de cineclube. As pessoas dizem que tem 8% de cinema, tem 8% de municípios brasileiros com cinema. Por mais que você pense numa visão comercial diferente, mais generosa do que a imposta por Hollywood, que é muito estreita, por mais que você pense numa coisa mais alternativa, a gente nunca vai passar de 15%, 20% dos municípios brasileiros operando com cinema com bases comerciais. 70%, 80% do Brasil só pode ter atividade cultural de cinema com os cineclubes. É essa a missão da gente. Tem 100 cineclubes, 80 cineclubes aqui, começando a se reagrupar, e o Brasil precisa de 30 mil. E dá para fazer. É isso que eu vim dizer aqui. Faz um registro mesmo para nós, acho. Uhum. Do triangulinho. Aí. Tá. Y nos ha aportado una experiencia que ahora nosotros llevaremos a México. Creo que la aportación más importante es poder demostrar a las leyes mexicanas que los cineclubes deben de estar incluidos en el derecho a la cultura, en el derecho a la educación y en el derecho a las propuestas de organización alternativas. Eso es lo que nos va a aportar el movimiento cineclubero brasileño. Nosotros vamos a llevarnos todo el calor humano que aquí hemos encontrado y toda la experiencia para motivar la necesidad de hacer una federación de cineclubes en México. Não é mais bonito que o Vinícius. ¿Yo? Soy más bonito que Benicio del Toro, claro. Una de nuestras características es la promoción del cine digital, de la producción independiente, alternativa. Hemos trascendido los formatos, el 35 milímetros y el 16 milímetros son los fundamentos de nuestra actividad. Pero el nuevo cine que se está haciendo en México, el nuevo cine alternativo, tiene su soporte en los nuevos medios digitales, en el mini DV, en la edición digital por computadora, y son herramientas que nosotros usamos todos los días. Algo que nos ha sorprendido de los cineclubes brasileños es que no solo exhiben, producen, realizan cine. Y nosotros queremos contagiarnos de eso. También hacemos pequeñas producciones y vamos a promover que los cineclubes sean también productores de cine. Debemos aprovechar los formatos nuevos. La nueva tecnología es una herramienta de dominación, pero también de liberación. Permite a la gente acceder a recursos que antes nunca tenían a su alcance. Y por eso es que nosotros hemos comprado equipo digital, cámaras, computadoras, para hacer nuestras propias producciones. Y todo aquello que antes requería de una industria muy grande, de una estructura muy complicada, ahora es posible resolverla y, por lo tanto, crear la comunicación. Nosotros tenemos un lema: samplear es ampliar. Recogemos la experiencia, muchas experiencias diversas, las cortamos y luego las pegamos. Eu tenho, por isso